Olá, pessoal. Nós vamos falar de aminoácidos e proteínas em alimentos. Recordando o que provavelmente vocês já estudaram em outras disciplinas, os aminoácidos são as unidades básicas formadoras das proteínas. E eles têm como característica principal um carbono central, que é chamado de carbono alfa, ligado a um grupo amina e a um grupo ácido carboxílico. E também há uma cadeia lateral, que é uma cadeia carbônica. A cadeia mais simples é um hidrogênio, né? E pode ter cadeia mais complexa, né? Com o maior número de carbonos. Aqui uma característica importante é a variação dessa cadeia lateral, né, vai gerar diversos tipos de aminoácidos. A gente pode ter centenas de aminoácidos disponíveis. Porém, formando as nossas proteínas, nós temos apenas 20 aminoácidos, né, que são a variação da cadeia lateral permite que 20, né, cadeias laterais diferentes formem aminoácidos e que esses aminoácidos formem as nossas proteínas. Então, não existem só 20 aminoácidos, tem mais de 20, mas formando proteínas são só 20. E isso é determinado pelo DNA, pelo código genético, né? Vocês sabem que todas as proteínas do nosso organismo, de todos os organismos vivos, estão codificadas no DNA. Tá? Qual é a sequência de aminoácidos que essas proteínas vão ter e como elas vão ser, né, formadas. Tá? Agora aqui tem uma peculiaridade importante. O ponto mais importante dos aminoácidos é o grupo amina. Por quê? Nosso organismo, aqui no caso falando de humanos, né, é capaz de sintetizar um certo número aqui de cadeias laterais, tá? Mas nós não temos capacidade de fazer essa ligação do grupo amina no carbono alfa, tá? Então, os humanos não têm essa capacidade de fazer a ligação. Isso é o que a gente chama de fixação de nitrogênio. Então, a gente consegue fazer reações químicas trocando a cadeia lateral de um aminoácido para outro, tá? E a gente consegue remover esse grupo amina, né, e eventualmente substituir, mas fazer a ligação primária, né, de ligar o grupo amina no carbono, isso, nosso metabolismo não tem enzima capaz de fazer essa ligação. Tá? Então, dessa forma, para a síntese das nossas moléculas nitrogenadas, que são principalmente os aminoácidos, as porfirinas e os nucleotídeos, a gente depende de uma reação que é feita por bactérias, que é chamada de fixação de nitrogênio, que é o processo pelo qual o nitrogênio molecular inorgânico da atmosfera, né, o gás N2, é incorporado inicialmente como amônia e depois ele vai ser fixado, né, numa cadeia carbônica. Tá? Então, apenas bactérias, que são as chamadas bactérias fixadoras de nitrogênio, né, que estão no solo ou nas raízes de algumas plantas que são chamadas leguminosas, elas vão ter essa capacidade de fixar o nitrogênio da atmosfera, né, permitindo a reação desse nitrogênio com uma cadeia carbônica. Tá? Então, a gente depende das plantas que vão absorver esse nitrogênio e fazer os primeiros aminoácidos. Os animais vão consumir essas plantas e nós, humanos, vamos comer ou a carne dos animais
ou as plantas como fonte dos nossos aminoácidos. Tá? Aí vem o conceito de aminoácido essencial, que, ao pé da letra, né, são aqueles que a gente não consegue sintetizar e que eles precisam ser adquiridos, né, através da dieta. Só que, se você analisar, né, pelo conceito de fixação de nitrogênio, a gente não consegue sintetizar aminoácido algum, porque a gente não é capaz de obter o nitrogênio, por exemplo, da atmosfera. Né? Então, a gente precisa comer uma fonte do nitrogênio já ligado no carbono, né? Como um aminoácido, para a partir daí transformar um aminoácido em outro. A gente troca o grupo amina entre aminoácidos, mas o nosso organismo não é capaz de fazer, né, essa transformação do nitrogênio da atmosfera em aminoácido, tá? Então, isso torna os aminoácidos e as proteínas os nutrientes mais importantes, porque a gente precisa consumir, né, o aminoácido pronto, tá? Então, aqueles aminoácidos essenciais que estão aqui listados, né, nesse slide, a gente não consegue sintetizar a cadeia lateral deles. Então, eles precisam vir prontos da alimentação, a cadeia lateral e o grupo amina, tá? Agora, quando a gente fala de aminoácidos não essenciais, não é que a gente consiga sintetizar esses aminoácidos do zero. Então, a gente não é capaz de fazer isso. Então, o aminoácido não essencial, a gente vai conseguir trocar o grupo amina da cadeia lateral. Então, a gente consegue sintetizar a cadeia lateral do aminoácido não essencial e utilizar o grupo amina de um outro aminoácido para ligar nessa cadeia lateral. Isso é o que define um aminoácido não essencial. A capacidade da gente sintetizar a cadeia lateral, tá? E aí o grupo amina vai ser aproveitado de um outro aminoácido, que a gente consegue fazer essa troca, tá? Eu espero que eu esteja conseguindo, sendo clara, né, dessa diferença do conceito de essencial e não essencial quando a gente fala de aminoácidos, tá? Então, a gente, na verdade, completamente, a gente não consegue sintetizar aminoácido nenhum, né? Então, o conceito de aminoácido não essencial é que a gente é capaz de sintetizar a cadeia lateral. O grupo amina já tem que vir pronto de um outro aminoácido. Entenderam? Tá? Então, esses aminoácidos essenciais, a gente não consegue sintetizar a cadeia lateral deles. Aí eles têm que vir com a cadeia lateral prontas, certo? E os não essenciais não, a gente consegue sintetizar a cadeia lateral, mas o grupo amina tem que ter vindo, né, de algum aminoácido que foi consumido na alimentação, ok? E aí, os organismos vivos conseguem unir esses aminoácidos fazendo as ligações peptídicas. Então, todas as proteínas, elas têm uma sequência de aminoácidos que é chamada de estrutura primária de proteínas. Essa estrutura primária, ela vai ter um comprimento, um número de aminoácidos específico, de acordo com o que está no código genético do organismo, né? E essa cadeia, né, de aminoácidos, ela vai adquirir formato, estrutura geométrica, que inicialmente é chamado de estrutura secundária, que pode ser na forma de alfa-hélice ou beta-preguiada, que é a estrutura bidimensional da proteína. É a forma bidimensional
da cadeia de aminoácidos, que é chamado de estrutura primária, tá? Essa estrutura de hélice, ela vai ser enovelada na chamada estrutura terciária, que é a forma tridimensional, tá? Essa estrutura terciária, ela vai se organizar, pode, isso é opcional, né? Opcional entre aspas para os organismos, né? Ela pode ser organizada numa estrutura quaternária quando se tem a junção de duas ou mais estruturas terciárias. Então, quando se junta duas estruturas terciárias, eu formo uma estrutura quaternária. Podem ser 3 terciárias, 4 quaternárias, 5, até 12, 20 subunidades. É o que a gente chama de subunidades, né? A estrutura terciária é uma subunidade da estrutura quaternária. Então, as proteínas elas vão se organizar numa estrutura extremamente complexa, pela junção de várias cadeias polipeptídicas. E nos alimentos isso não é diferente. Isso é assim no nosso organismo, como vocês aprenderam em bioquímica, e é assim nos alimentos. Quando, né, a gente olha um alimento que tenha proteína, seja uma carne, um leite, as proteínas elas vão estar organizadas da mesma forma. Elas têm uma estrutura primária, uma estrutura secundária, terciária e pode ou não ter uma estrutura quaternária com várias subunidades, com o mesmo nível de complexidade, tá? E aí vem a importância da digestão, porque o nutriente que importa quando a gente come uma proteína são os aminoácidos, né? Principalmente os aminoácidos essenciais, que são aqueles que a gente não consegue sintetizar a cadeia lateral, tá? Então, quando a gente come uma proteína com estrutura quaternária, o nosso organismo ele vai precisar desmanchar essa estrutura quaternária, a estrutura terciária, a estrutura secundária e depois a estrutura primária, quebrando cada ligação peptídica que une todos os aminoácidos. Porque o que o nosso organismo vai utilizar são os aminoácidos livres. Para quê? Para que a gente precisa desses aminoácidos livres? Para sintetizar as nossas próprias proteínas. Então, a gente precisa consumir uma fonte de aminoácidos, certo? Para, a partir daí, construir as nossas próprias proteínas, seja queratina para produzir o cabelo, seja actina e miosina para produzir músculos, seja colágeno na pele, nas mucosas, né? Num momento tão importante, a integridade das nossas mucosas, né? Ajuda a evitar infecções, né? Então, a gente precisa de uma fonte de aminoácidos. Então, peraí, eu poderia tomar uma cápsula de aminoácidos essenciais e isso me bastaria? Não precisaria comer uma proteína? Sim, ao pé da letra, sim. Né? Em termos de necessidade de proteína na alimentação, o que a gente precisa? De aminoácidos essenciais. A gente não precisa de ligação peptídica, não precisa de estrutura secundária, terciária e quaternária. O que o nosso organismo vai utilizar são os aminoácidos livres. Por isso que a gente tem que fazer a digestão, né? Então, quando a gente comer uma proteína com estrutura quaternária, a gente vai ter que digerir essa proteína até chegar nos aminoácidos livres que vão ser utilizados pelo organismo, principalmente aminoácidos essenciais, né? Se forem os não essenciais, a gente aproveita do mesmo jeito, mas se os não essenciais faltarem, o nosso organismo vai ser capaz de sintetizar a cadeia lateral. Ok? Tudo bem até aí, pessoal? E aí, a primeira etapa da digestão é a desnaturação de proteínas. Por isso que eu pedi que vocês já lessem o material antes, né? Para já virem com um pouco de noção, para o aprendizado da aula ser mais rápida. Então, a primeira etapa do processo de digestão é a desnaturação, que é a abertura da cadeia até chegar na estrutura primária básica. E depois as nossas enzimas vão quebrar. Gente, a aula vai ser interrompida agora, que está chegando em 15 minutos, mas eu vou fazer a parte 2, que começa daqui a pouco.